mais uma vez. Hoje vamos falar de algo incrível chamado Obliviate. Para quem não sabe, Obliviate é um feitiço e é um feitiço complicado. Vamos explicar porque é que o Obliviate é complicado. Venham daí, vamos tentar entender um bocadinho mais a fundo sobre o que é o feitiço Obliviate. Se vocês repararem, o feitiço Obliviate não é usado frequentemente em toda a saga Harry Potter. Existem pontos característicos, pontos exatos, onde ele é executado. Por exemplo, logo em Câmara dos Segredos, se vocês repararem, Gilderoy Lockhart diz ao Harry que ele é especialista no feitiço Obliviate. Ele usava esse feitiço, usou esse feitiço várias vezes, porque nós sabemos, ele era um mentiroso, certo? Portanto, nada daquilo que ele escreveu naqueles livros todos são histórias dele. Não, foram histórias que aconteceram com outras pessoas. E o que é que ele fez? Ele conseguiu-se arropiar, literalmente roubar essas histórias para ele, como se fosse ele tivesse vivido aquelas histórias, e fazia o feitiço Obliviate nas pessoas que lhes contavam essas historinhas todas. Portanto, ele roubava as memórias de outras pessoas para criar livros, ser famoso, e no fundo ele não fazia feitiço nenhum em condições. Por exemplo, nós sabemos que ele nem conseguia nem sequer conseguiu prender uns doentes da Cornualha dentro da gaiola outra vez. Teve que ser Harry, neste caso até foi Hermione, mas o trio maravilha, Harry, Ron e Hermione, que ficaram a ver a aula para conseguir capturar todos aqueles doentezinhos. E é mesmo a Hermione que acaba por conseguir capturar. Portanto, não estamos a falar de um professor que tem mais fama do que propriamente o proveito que essa fama lhe traz. Mas pronto, isso são outros 500 paus. Sabemos também que, à conta de ele tentar executar o feitiço Obliviate no Ron, se recordam, o Ron partiu a varinha em Câmara dos Segredos. Portanto, ele bateu com a varinha no volante até partir a varinha. Numa altura em que Lockhart tentou fazer o feitiço Obliviate, o feitiço foi inverso. O que é que acontece? A varinha do Ron está partida, o feitiço não sai corretamente. Óbvio, o feitiço não vai sair corretamente. Está internado nesse mundo até hoje e não conhece ninguém e não sabe nada. Literalmente nada. Não sabe quem é, não sabe como é que foi ali parar, não conhece ninguém, não reconhece ninguém que vai lá e também, seremos realistas, poucas pessoas vão lá ver. Ou seja, acaba de ter um fim trágico. O feitiço Obliviate é o feitiço do esquecimento. Já reparámos nisso. Eu não disse isto no início do vídeo porque, ao falar de Lockhart, obviamente toda a gente vai ver que estamos a falar do feitiço de esquecimento. Existe uma forma de reinverter, de fazer com que isso volte? Não. Quer dizer sim. Quer dizer não. Vamos ver uma coisa. Depende da percepção de cada um. Para mim, eu não faria nada para aniquilar esse feitiço. Porque a forma que vocês têm para aniquilar esse feitiço é como uma maldição imperdoável. Logo aí vocês têm um problema, que é o Ministério da Magia à vossa perna. E o segundo ponto, vocês têm que usar a maldição Crucio. Maldição Cruciatus, que é a maldição da tortura. Portanto, vocês têm que torturar aquela pessoa até ela conseguir recordar novamente algo que lhe foi obrigado, devido a um feitiço, que foi obrigado a esquecer. É um bocado macabro, é um bocado doloroso e pode correr muito mal, que a maior parte das vezes corre muito mal. Vocês podem ficar com sequelas graves no cérebro. Portanto, não aconselho ninguém a tentar fazer nada disso. Não usem um Obliviate, não tentem usar uma maldição Cruciatus, não sei querem vir para Azkaban. Mas isso cada um sabe de si. Mas não façam isso. A maldição da tortura, nós temos a situação da mãe e do pai de Harry Potter, nós vemos como é que eles estão, devido à maldição Cruciatus. E não houve um Obliviate, foi só uma maldição pura em cima deles. Mas imaginam como eles ficam. Imaginem as outras pessoas que são obrigadas a recordar as coisas. A vossa mente dá uma volta inacreditável, certo? Não façam isso. Outra coisa que nós podemos mostrar, por exemplo, em Relíquias da Morte, nós vemos quando o Harry, Ron e Hermione saem do casamento do Quinta Flor à pressa, o Ministério caiu, e eles vão para Londres. Todos nós vemos isso, um pequeno cafezinho, pedem um cappuccino, sentam e Devoradores da Morte entram nesse café e tentam atacá-los. Portanto, no meio de tudo aquilo que rebuliço, toda aquela confusão que foram criadas, no meio daquela batalha dentro desse café, nós sabemos que eles conseguem eliminar
pôr um QO nos Devoradores da Morte. Não os mataram, ok? Temos inconscientes, calma lá com isso. O que é que acontece? Estava na hora de ser executado um Obliviate naqueles dois Devoradores da Morte, porque senão o Voldemort rapidamente saberia onde é que eles estão. Quem é a pessoa mais apropriada para fazer isso? Hermione Granger, que é uma das pessoas que tem nível de encantamento, feitiços, é a mais adequada, mais inteligente para conseguir praticar isso. Porquê? Porque logo no início de Relíquias da Morte, meus amigos, e eu deixei mesmo ao fim do vídeo falar sobre isto, porque é algo que dá sombra muitos pais de Harry Potter. Sim, Hermione Granger usou o feitiço Obliviate em seus pais. Certo? Agora vocês pensam, pronto, ela usou o feitiço Obliviate, ela não vai poder usar agora a maldição dos Ciados porque senão vai para Azkaban, e agora os pais da Hermione Granger nunca mais lembrar que têm uma filha e a vida vai ficar completamente incompleta. Calma. Onde é que vocês vão buscar tudo isso? Não tem nada a ver com isso. A Hermione Granger selecionou um período de tempo, certo? Portanto, ela já tinha aquilo bem maquinado na sua mente, como é que havia de fazer. Ou seja, ela selecionou um período, um espaço de tempo para os pais se esquecerem dela. Sim. Nós vemos as fotografias apagam, ela literalmente vai desaparecendo ao longo de toda a casa, em fotografias, e os pais ficam apáticos. O que acontece? O feitiço Obliviate, a primeira coisa que vocês sentem é uma tontura e sentem-se apáticos, sem forças, fracos. E nós vemos a reação dos pais dela ficarem exatamente assim, bem mais fracos, enquanto vamos ver a Hermione Granger dentro daquela casa que ela cresceu e viveu, e ido aos poucos e poucos a desaparecer. Só que ela não fez um esquecimento da memória, ela não retraiu todos aqueles anos da mente dos pais, ela retraiu um período de tempo, um espaço, ok? Como se a Hermione Granger demorasse se calhar 2 anos a nascer, e dali para a frente eles pensariam na Hermione Granger e saberiam que tinham uma filha, portanto, ok? O espaço temporal foi aquilo que ela fez. Ela não fez um feitiço Obliviate e depois usou uma maldição associada com os pais, pelo amor de Deus, amigos, não é? Ninguém faz isso. Há que pensar antes de executar feitiços. E ela realmente pensou, ponderou e fez a coisa na perfeição. Mandou os pais para a Austrália de férias, foi tudo muito bonito, e quando elas estavam a passar tudo aquilo por causa das Horcruxes, eles estavam de férias na Austrália. Está tudo fantástico. Perfeito. Nós sabemos que demorou muito tempo o facto de conseguirem eliminar os Horcruxes. Houve a batalha de Hogwarts. Para quem viu o filme pensa que aquilo foram durante 3 horas, ou fim de 3 horas de tudo. Ok? Não, aquilo demorou muitos meses. Muito tempo. Tempo suficiente para os pais saírem de férias, fazerem o que tinham a fazer, e o espaço temporal para que ela pudesse voltar, regressar aos seus pais. Ok? Portanto, não vamos fazer confusão das coisas. Está certo? O vídeo de hoje fica por aqui. Não se esqueçam de subscrever. Até ali do YouTube, botãozinho vermelho, faz favor, cliquem aí. O vosso like também é muito importante para nós. Portanto, descrição do vídeo, blog, Twitter, Facebook e Instagram. Sigam-nos lá no Instagram. Nós temos sempre coisas fantásticas durante longos períodos de tempo que a pessoa se diverte a postar coisas de Harry Potter lá no Instagram e no Facebook também. É uma verdade. Por hoje é tudo e nós vamos nos ver no próximo vídeo. Tchau! Não se esqueçam de ir até à Patreon, ok? Subscrevam, deem o vosso like. Sabem que nós estamos lá com vídeos de herbologia, defesa contra as artes extremas, história da magia e duelos. Portanto, vão até lá, ver os nossos vídeos, aprender coisas fantásticas que nós falamos lá também, ok? E nós vemos no próximo vídeo. Tchau!